Oi, meu nome é o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 118, só temos mais 2 dias, incluindo hoje em 1 Samuel. Daí depois vamos para 2 Samuel e 1 Crônicas. Hoje vamos ler dois capítulos de 1 Samuel, capítulos 27 e 28 e também rezar o Salmo 34. Isto é, 34, para aqueles que sabem falar inglês por aqui. Falando em falar inglês, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, que é em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais os seus próximos capítulos ou marcar quanto você já leu, baixa o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Inclusive, se você já tivesse feito isso lá no começo, essa seria a 118ª vez que você teria recebido uma notificação de episódio novo. Faz sentido? Porque, como eu disse, hoje é o dia 118 e vamos ler 1 Samuel 27 e 28 e rezar o Salmo 34. 1 Samuel, capítulo 27. Davi entre os filisteus. Davi pensou: no dia em que eu menos pensar, Saul irá me eliminar. Não me resta outra solução senão refugiar-me no país filisteu. Assim Saul deixará de me perseguir por todo Israel e eu estarei seguro. Então, com seus 600 homens, passou para Aquis, filho de Maom, rei de Gate. Davi e sua gente viveram em Aquis, em Gate, cada qual com sua família. Davi com suas 2 mulheres, Aquinoam, a Jezraelita, e Abigail, a esposa de Nabal, de Carmel. Avisaram Saul que Davi tinha fugido para Gate, e ele cessou de persegui-lo. Davi pediu a Aquis: se queres fazer-me um favor, destina-me um lugar num povoado do campo para que me estabeleça aí, pois este teu servidor não tem por que residir contigo na capital. Nesse mesmo dia, Aquis lhe destinou Ciceleg. Por isso Ciceleg pertence até hoje aos reis de Judá. Davi esteve na planície filisteia 1 ano e 4 meses. Costumava subir com sua gente para saquear os Gessuritas, os Gersitas e os Amalecitas, povos que habitavam na região que vai de Telém até o passo de Sur e até o Egito. Davi devastava o país sem deixar vivo homem ou mulher. Tomava ovelhas, vacas, burros, camelos e roupa e voltava ao país de Aquis. Aquis lhe perguntava: onde saqueaste hoje? Davi respondia: ao sul de Judá, ou então ao sul dos Jerameelitas, ou então ao sul dos Quenitas. Davi não trazia a Gate nenhum prisioneiro vivo, homem ou mulher, para que não o denunciassem pelo que fazia. Esse foi seu modo de proceder por todo o tempo em que viveu na planície filisteia. Aquis confiava em Davi, pensando que Davi se tornara inimigo do seu povo Israel, e que seria sempre seu vassalo. Capítulo 28. Nesse tempo, os filisteus concentraram suas tropas para ir à guerra contra Israel. Aquis disse a Davi: comunico-te que tu e teus homens devereis ir comigo à frente de batalha. Davi lhe respondeu: de acordo, verás como se comporta um vassalo teu. Aquis lhe disse: muito bem, eu te nomeio meu guarda pessoal para sempre. Saul e a necromante. Samuel morreu. Todo Israel assistiu aos funerais e ele foi enterrado em Ramá, seu povoado. Por outra parte, Saul havia desterrado necromantes e adivinhos. Os filisteus se concentraram e foram acampar em Sunã. Saul concentrou todo Israel e acamparam em Jeoboé. Mas vendo o acampamento filisteu, Saul temeu e começou a tremer. Consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por sortes, nem por profetas. Então Saul disse a seus ministros: procurai-me uma necromante para que a consulte. Disseram-lhe: há uma em Endor. Saul disfarçou-se com roupas diferentes. Partiu com 2 homens. Chegaram de noite aonde estava a mulher e pediu-lhe: adivinha para mim o futuro, evocando os mortos, e faze que me apareça quem eu te disser. A mulher lhe disse: tu sabes o que fez Saul, desterrando necromantes e adivinhos. Por que me pões uma armadilha para depois me matar? Saul jurou-lhe pelo Senhor: por Deus, não te castigarão por isso.
Então a mulher perguntou: Quem queres que te apareça? Saul disse: Chama Samuel. Quando a mulher viu aparecer Samuel, deu um grito e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu és Saul. O rei disse-lhe: Não temas. O que vês? Respondeu: Um espírito que sobe do fundo da terra. Saul perguntou-lhe: Que aspecto tem? Respondeu: O de um ancião que sobe envolto num manto. Então Saul compreendeu que era Samuel e inclinou-se com o rosto por terra, prostrando-se. Samuel lhe disse: Por que me chamaste, perturbando o meu descanso? Samuel respondeu: Estou numa situação desesperadora. Os filisteus me combatem, Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem por profetas, nem em sonhos. Por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. Samuel, porém, lhe disse: Se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo, por que me perguntas? O Senhor executou o que te havia anunciado por meio de mim. Arrancou o reino de tuas mãos e o deu a outro, a Davi. Por não teres obedecido ao Senhor, por não teres executado sua condenação contra Amaleque, por isso agora o Senhor executa esta condenação contra ti. Contigo, o Senhor entregará aos filisteus também Israel. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará em poder dos filisteus o exército de Israel. De repente, Saul caiu inteiramente estirado no chão, espantado por aquilo que Samuel dissera. Estava exausto, pois nada comera naquele dia e noite. A mulher aproximou-se e, vendo-o aterrado, lhe disse: Esta tua servidora te obedeceu e arriscou a vida para fazer o que pedias. Agora tu deves também obedecer à tua servidora. Vou trazer-te alimento para que comas e recuperes as forças para retomares o caminho. Ele recusava: Não quero. Mas seus oficiais e a mulher insistiram, e ele obedeceu. Levantou-se e sentou-se na esteira. A mulher tinha um bezerro cevado. Degolou-o logo, pegou farinha, amassou e cozinhou alguns pães. Serviu-os a Saul e seus oficiais. Comeram e se puseram a caminho nessa mesma noite. Salmo 34. Bendigo o Senhor em todo momento. Seu louvor está sempre em minha boca. Eu me glorio do Senhor. Que os humildes escutem e se alegrem. Engrandecei comigo, Senhor. Exaltemos juntos o seu nome. Consultei o Senhor e ele me respondeu, livrando-me de todas as minhas ansiedades. Contemplai-o e ficareis radiantes. Vosso rosto não se envergonhará. Este pobre clamou e o Senhor o escutou, e o salvou de todos os seus perigos. O anjo do Senhor acampa ao redor de seus fiéis, protegendo-os. Provai e apreciai o quanto é bom o Senhor. Feliz o homem que nele se abriga. Respeitai o Senhor, consagrados seus, pois nada falta àqueles que o respeitam. Os ricos empobrecem e passam fome. Os que buscam o Senhor não carecem de bens. Aproximai-vos, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei a respeitar o Senhor. Existe alguém que ame a vida e deseje anos desfrutando bens? Guarda tua língua do mal e teus lábios da falsidade. Aparta-te do mal, age bem, busca a paz, persegue-a. O Senhor dirige os olhos para os justos, os ouvidos aos seus clamores. O Senhor enfrenta os que agem mal para extirpar da terra a memória deles. Se gritam, o Senhor escuta e os livra de todos os perigos. O Senhor está perto dos atribulados e salva os abatidos. Por muitos males que sofra o justo, de todos o Senhor o livra. Ele cuida de todos os seus ossos e nenhum se quebrará. A maldade mata o perverso. Os que odeiam o justo o pagarão. O Senhor resgata a vida de seus servos. Não serão castigados os que nele se abrigam. Pai Santíssimo, louvamos e honramos a vós hoje e vos agradecemos. Obrigado por vossa bondade. Obrigado por nos criar com corpo e alma. Obrigado por nos dar a vida neste mundo que criastes, esse mundo que o criastes bom. Esse mundo que é bom, mas perigoso. Esse mundo que é bom, mas foi corrompido. Assim como nossos corações que são bons, mas corrompidos. Pedimos a vós hoje para vir a nós em nossa fragilidade, pois todas as coisas que criaste são boas. Mesmo elas estando corrompidas, ainda nos amas. Mesmo em nossa fragilidade, ainda nos amas. Mesmo que esse mundo esteja corrompido, ainda o amas e ainda o salva.
Já o salvou, na verdade, pelo sacrifício, pela morte e ressurreição do vosso Filho. Enviastes o vosso Espírito Santo a esse mundo bom, mas corrompido, para que ele se torne santo, para que nós possamos ser santos. Nos ajude a viver uma vida consagrada a Ti, hoje e em todos os dias de nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uau, tá bom, vamos lá. Nesses capítulos de hoje, 27 e 28, né, não só vimos a história do rei Davi, na verdade só Davi, sem rei ainda. E ele tá fugindo, né, e ele acaba vivendo com os filisteus e o rei Aquis de Gate. E lembra, esse povo era inimigo de Israel. Então temos Davi fugindo para o meio do território filisteu. E uma coisa que vamos ver nesses últimos capítulos de 1 Samuel, que vai ser amanhã, né? Amanhã vamos ler os 2 últimos capítulos de 1 Samuel. E o que vamos ver é que os filisteus não confiam nele, mas o rei Aquis confia. E ele confia no Davi porque o Davi saía para atacar os amalecitas, os gessuritas e os gersitas, né? Outros povos. Porém, ele falava para o rei que estava atacando o povo de Israel. Então o rei estava tipo, sensacional, Davi está totalmente do nosso lado. Não tem como ele voltar atrás agora. Ele foi ungido rei de Israel, porém, agora ele está atacando eles e lutando ao nosso lado. Eles nunca vão aceitar ele de volta. Então o rei Aquis confia totalmente nele. Enquanto isso, lá em Israel, os filisteus estão juntando um exército gigantesco contra o Saul. E Deus já não estava mais com Saul, pelo menos quando se tratava de liderar o povo. E ele faz o que muitos de nós fazemos quando Deus fica em silêncio, quando estamos num momento de incerteza. Ele se volta para outra coisa. Ele se volta para outra coisa que dê uma resposta a ele de como prosseguir. Ele consulta o que na nossa tradução está como necromante, mas em outras aparece como a bruxa de Endor ou a médium de Endor. Agora, o próprio Saul, antes, tinha proibido esse tipo de coisa na terra de Israel. Aparece lá que ele tinha desterrado magos, médiuns e adivinhos. Porém, ele está tão desesperado, e nós somos assim também, né? Às vezes sabemos, isso não é o certo a se fazer, mas podemos estar tão desesperados ao ponto de irmos atrás de coisas que sabemos ser proibidas por conta do medo. E é por isso que, assim, vemos essas histórias de Saul e, dá para entender, você consegue se identificar com ele. Não vemos nele alguém super distante de nós, mas sim alguém que você olha e fala, nossa, eu já fiz algo parecido, ou eu já me senti assim também. Que, sim, sabemos o que é certo e errado, mas em situações desesperadoras, onde você não sabe o que fazer, podemos acabar fazendo as coisas erradas também. E é isso que ele faz algo errado. Ele consulta a médium para falar com o profeta Samuel. E muita gente se surpreende nessa parte porque a médium realmente consegue se comunicar com Samuel. Agora, por que isso nos surpreende? Porque muitos de nós estamos crescemos acostumados a pensar, isso não existe. Nos acostumamos a pensar, essas pessoas que falam com espíritos e coisas assim, são tudo charlatões, são tudo fake. E sim, muitos deles devem realmente ser fake e estar só enganando as pessoas. Porém, reconhecemos que o mundo espiritual é bem real. É tão real, se não for até mais real que o mundo material. Portanto, Samuel tinha sido separado do seu corpo. Sua alma se separou do seu corpo porque o corpo dele foi enterrado lá em Ramá. Mas Samuel ainda existia. A alma dele ainda existe, separada do seu corpo. Ou seja, ele é um fantasma, né? Porque é isso que fantasma significa, uma alma que foi separada do corpo. Então podemos ser tentados a recorrer ao que chamamos de necromancia, que significa se comunicar com os mortos. E isso é absolutamente proibido. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? Lá no começo da igreja, que se comunicar com os mortos é estritamente proibido, quando se trata de buscar adivinhação, sabe? E lá no Catecismo diz, lá no parágrafo 21:15, tá bem na parte que fala do mandamento de não ter outros deuses. Lá diz, Deus pode revelar o futuro aos seus profetas ou a outros santos. E sim, né? Deus pode fazer isso, claro. Mas lá diz depois, mas a atitude certa do cristão consiste em pôr-se com confiança nas mãos da providência, em tudo quanto se refere ao futuro. Pôr-se com confiança nas mãos da providência em tudo quanto se refere ao futuro. Então, basicamente, a atitude cristã deve ser sim. Deus pode revelar o futuro aos seus profetas e santos, mas o que nós somos chamados a fazer é ter confiança em Deus quanto ao futuro e deixar de lado toda a curiosidade que não seja saudável a esse respeito. Aí lá também diz, a imprevidência, no entanto, pode constituir uma falta de responsabilidade. Ou seja, não ligar para o futuro pode levar à falta de responsabilidade. Então, o que temos que fazer é, temos essa liberdade de nos colocarmos confiantemente nas mãos de Deus, sabendo que Ele é o Deus do tempo, né? E
Ele é o Deus de todas as coisas, porém devemos ter em mente que ao mesmo tempo em que o presente, o aqui e agora, é o mais importante, às vezes a função do hoje é nos preparar para o amanhã. Às vezes as tarefas de hoje devem nos preparar para o amanhã. Então focamos no presente, mas como eu disse, às vezes a tarefa de hoje pode ser se preparar para amanhã. Temos que achar meio que o equilíbrio de eu confio no Senhor aqui e agora, eu não quero ter uma curiosidade ruim sobre o futuro, mas ao mesmo tempo eu mantenho em mente que a tarefa de hoje pode ser se preparar para depois. O Catecismo continua dizendo lá no parágrafo 21:16, todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. E foi isso aqui que o Saul fez, né? Ele estava indo àquela médium para tentar conseguir uma resposta que o Senhor não lhe dava. Aí continua o parágrafo. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro. A consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de vidência, os recursos aos médiums, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens. Ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e somente a Ele. Nossa, isso é tão importante porque eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando tipo, minha mãe fez eu me livrar de todos os meus livros e cartas de tarô. Ela não entende que é só uma brincadeira, é legal e eu não acredito de verdade. E eu lembro de que, enquanto ela me falava isso, eu pensava, nossa, que bom que ela fez isso. Falou para jogar fora os tarô e essas coisas, né? Porque, a igreja não condena essas coisas porque elas são perda de tempo ou porque são bobas. Ela condena porque essas coisas são perigosas, porque existe poder ali. Quando a igreja condena horóscopo, astrologia, leitura de mão, amuletos, clarividência, mediunidade, essas coisas, nós reconhecemos que sim, existe um mundo espiritual. E esses espíritos não são todos bons. Tem, claro, espíritos que vivem na presença de Deus, temos os anjos, sim, mas também tem espíritos que recusaram a presença de Deus. Eles rejeitaram a Deus e não devemos mexer com esses espíritos. E é com isso que estamos mexendo quando consultamos horóscopos, astrologia ou leitura de mãos, essas coisas. Ao fazer isso, estamos recorrendo a algo ou alguém que não é o próprio Deus. E você pode falar, mas me curou, me deu uma resposta. E sim, você pode ter recebido isso, mas você recebeu da fonte errada. E isso é algo que esse capítulo de 1 Samuel nos mostra. A mulher, a médium, ela não finge conjurar o espírito de Samuel. Ele realmente foi invocado ali para o detrimento de Saul. Acaba mal para Saul. E isso serve para nós também. Para qualquer um que vai atrás de respostas com um médium, ou de horóscopos, ou tábua Ouija, ou qualquer coisa assim. Se essas coisas fazem parte da sua vida, meu convite é, na verdade, por favor, eu te imploro, se livre dessas coisas. Queima, joga fora, vai para a confissão para ser restaurado ao Senhor, porque se trata de uma violação muito séria do primeiro mandamento. E pior, não pior, mas tão ruim quanto, também está colocando a sua alma em um perigo muito grande. Está deixando ela em um risco muito grande. Eu sei que isso é pesado, mas está aqui na Bíblia, 1 Samuel capítulo 28. Isso acontece e qual foi a consequência para o Saul? Foi, você vai morrer amanhã. O profeta Samuel disse isso para o Saul. E esse tipo de coisa espiritualmente nos mata. Então, de novo, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo porque Jesus Cristo vence todas as coisas. Mas temos que ter um compromisso de rejeitarmos todas essas formas do mal. E nos voltarmos ao Senhor. Nos arrependermos e irmos para a confissão, se possível, e tirarmos todas essas coisas de nossas vidas. De novo, assunto pesado aqui no dia 118, mas ao mesmo tempo que bênção. Que bênção sermos chamados a direcionar nossa fé ao Senhor. Que bênção nos ser revelado que existe um mundo espiritual do qual fazemos parte e ao mesmo tempo saber que precisamos confiar no Senhor acima de todas as coisas, mesmo quando Ele fica em silêncio. E não tentar controlar o nosso futuro nós mesmos. Eu sei, é difícil, esse mundo é difícil, essa vida é difícil, por isso precisamos continuar rezando uns pelos outros. Por favor, continuem a rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para te ver de novo amanhã. Deus abençoe.